aí, ó, domínios vegetacionais. Bora lá. Olha só, primeira coisa, vamos lá, vamos diferenciar. O que é um ecossistema, tá? Ecossistema é uma unidade vegetacional, não só vegetacional, mas uma unidade biológica com características homogêneas aí, ó, planta, animais, micro-organismos em geral, tá? Tem uma característica biótica, né, uma associação associada ao ambiente, então uma relação desses seres vivos com o ambiente, e uma característica abiótica, né, que é a característica de solo, de rocha, de estrutura geológica, né, que vai ter aí de água, que vai ter aí dentro desse sistema. Já um bioma, que é um termo muito utilizado aí dentro dessa área, né, um bioma, é um conjunto de ecossistemas terrestres que tem aí, ó, condições ecológicas, né, que vão caracterizar então o ambiente com a fauna e com a flora principalmente, tá? Dentro de um bioma tu pode ter um ou mais ecossistemas, então dependendo aí do bioma que você está vendo, ele tem um ou mais ecossistemas, tá? Então aí a característica. Bom, as formações de vegetação são os fatores da formação da vegetação são os mesmos do clima? Não, não são. A vegetação, galera, é resultado da combinação de fatores climáticos, tipos de solo, da presença e da quantidade de água em determinada região. Então tem outros fatores envolvidos que não só o clima. Nós vamos ver daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, para a gente, um esqueminha ali para você lembrar disso, tá? Qual a relação entre clima, então, água e vegetação? Tem relação? Tem, galera. Ó, a relação entre esses elementos ambientais é intensa a relação, tá? A vegetação é um indicador dos tipos climáticos predominantes na região, ou a ausência ou a presença de água influencia as espécies que estruturam esses biomas, tá? Então, a vegetação, galera, ela é um indicador de qual clima que tu tem na região, é um indicador de quantidade de água que tu tem na região, tá? E para isso, ó, a gente já vê aqui, ó, os climas. Esse aqui é o mapa dos climas mundiais. Aquela aula que a gente já fez lá atrás, né? Aula 8, se não me engano, ou 7, eu acho que foi. Então olha só, a gente tem aqui, ó, embaixo os climogramas aí e a distribuição dos climas no mundo, né? Se a gente olhar as vegetações, tu vai ver que o mapa é muito parecido, né? As características são muito parecidas, muito próximas aí essas características. Isso por quê? Porque realmente o clima e as vegetações têm uma relação, tá? Tem uma relação importante. Não são os mesmos fatores, mas tem uma relação importante entre eles, tá? Bom, para a gente começar a entender aí, ó, vamos começar a entender aqui de característica de vegetação, tá? A vegetação quanto ao grau de umidade. Como é que eu classifico as vegetações com grau de umidade? Ela pode ser hidrófita. Hidrófita é aquela que vive dentro d'água. Então uma vegetação que vive dentro d'água é hidrófita. Higrófila, ó, é diferente. Higrófila é aquelas que vivem em um ambiente úmido, muito chuvoso, caso da Amazônia, por exemplo, né? Higrófila, da Mata Atlântica também. Mesófila é ambiente de chuvas regulares, né? Então é mesófila, médio, né? Mesófila é que tem chuvas regulares, mas não é uma quantidade enorme de chuva, mas tem uma regularidade. É o caso das vegetações do sul do Brasil, por exemplo, mesófila, né? Halófita, olha só, quem gosta de prova aí nas área de litoral, né? Quem faz prova aí nessas federais, cai bastante halófita, tá? Porque são ambientes úmidos e salgados, é característica aí dos manguezais, né? Das áreas de mangue no país. A tropófita é um período úmido e um período seco, é o caso aí das savanas, né? É o caso da região do Cerrado, né? A tropófita, que é característica, uma estação chove muito, a outra não chove. E as xerófitas, essa aí famosinha, né? Xerófitas são as vegetações de área de semidesertos e desertos, áridos ou semiáridos. É o caso da caatinga no Brasil,
É o caso das vegetações aí do Sahel, na África, enfim, né, da Patagônia, na Argentina, né? Então, essas vegetações são chamadas xerófitas, tá? Então aí, ó, a distribuição quanto ao grau de umidade. E quanto à resistência das folhas, como é que a gente classifica? Duas classificações. Caducifólias, as folhas caem em determinada estação do ano ou época. Estação ou época, tá? Até vou arrumar ali depois. Estação ou época do ano. Por quê? Porque não precisa ser estação do ano, né? Normalmente a gente tem aquela ideia de que as folhas têm que cair no outono e coisa e tal, mas não é bem essa a ideia. A caducifólia, são quando as folhas elas caem em uma determinada época, que pode ser na seca, por exemplo, no caso do semiárido, né? Período sem água, pode ser aí no outono, que é o caso das florestas temperadas do hemisfério norte, assim vai. E a perenifolia é aquelas que são mais resistentes, as folhas permanecem durante o ano todo nas árvores, tá? Então, não é que não caia, fica ligado, tá? Não é que a vegetação não cai quando tu tem uma folha, uma perenifolia, mas é que ali tu passa a ter uma folha que se recupera, vai cair, vai se recuperar, tá sempre verde, diferente da caducifólia, que quando vai desfolhar, ela vai desfolhar tudo e vai ficar totalmente sem folhas, tá? Bom, formações vegetais, vamos lá. As formações vegetais são três grandes tipos, aí a gente pode subdividir elas, né? Mas são a arbórea, a arbustivas e as herbáceas, né? Então vamos lá, arbórea. Árvore de grandes portes, né? Então as árvores grandes são as chamadas arbórea. Arbustiva, árvores de porte médio e pequeno, mas constituem árvore de caules lenhosos, né? As herbáceas predominam as gramíneas sem caules lenhosos, né? Então as gramíneas aí em geral. E no litoral a gente tem umas espécies aí que vão se dividir entre herbáceo-arbustiva normalmente, tá? No litoral. Que daí tu tem as espécies ligadas à salinidade do mar, que são aí as restingas, né? Também os mangues, né? Que vão mesclar entre árvores e herbáceo. Por isso herbáceo-arbustiva, tá? Bom, como é que elas se distribuem aí em relação à temperatura e à umidade? Cara, esse aqui, ó, é o teu resumão dos resumões, tá? Resumão do resumão aí, essa esfera, e não é uma esfera, né? É uma semisfera, né? Sei lá, essa imagem aqui, esse gráfico, tá? Olha só, variação de temperatura desse lado. Quanto mais para cima, mais frio. Quanto mais para baixo, mais quente. Quanto mais a tua esquerda aí, ó, mais úmido, quanto mais a tua direita, mais seco, né? Então essa é a distribuição. Vamos lá então, ó. Se tu tem um lugar muito quente, muito úmido, tu vai ter uma floresta pluvial, uma floresta que chove muito, uma floresta de grande porte, coisa e tal, que nós vamos falar dela. Se chove um pouco menos, tu tem uma floresta tropical, né? Então com chuvas sazonais. Se diminui ainda mais a chuva e ainda continua quente, tu tem uma vegetação arbustiva, uma savana, um cerrado, tá? E se continua quente e diminui a chuva, tu vai ter desertos, tá? Desertos tropicais. Se tu diminui a temperatura fica um pouco mais baixa, mas continua tendo chuva, tu passa a ter as florestas decíduas. Decíduas são as florestas temperadas, né? Tu vai ter aí um chaparral e campo, né? Então aqui um tipo de savanização, como se fosse aí uma vegetação mediterrânea. Aí já mais seco, né? Então nessa região tu vai ter campos e desertos temperados aí, tá? Depois tu vai ter, ó, se eu diminuo ainda mais a temperatura, mas mantenho a chuva, eu tenho uma floresta de coníferas. Essa floresta de coníferas ela vai variar bastante a chuva, ela ocupa bastante espaço, até chegar numa vegetação subpolar, onde tu tem coníferas intercalado com as tundras, né? E nas regiões mais frias do planeta, independente de chover mais ou menos, tu vai ter as tundras aí perto dos polos, porque é muito, muito frio, tá? Então, a gente vai falar dessas vegetações e das suas características na distribuição, tá? Isso aqui é bem importante para te resolver questão de prova, tá? Então isso aqui te ajuda bastante para te resolver as questões de prova que falam das vegetações, das características de temperatura e precipitação, tá? Então aí vai te ajudar no processo de resolução.
Bom, vamos lá, vamos falar das primeiras então, formações arbóreas. Dessas arbóreas a gente vai falar de 4 aí, né? Na verdade vamos mesclar elas, mas é mais ou menos isso, tá? Florestas equatoriais e tropicais, né? Então aí equatoriais e tropicais, florestas temperadas e floresta boreal. Então nós vamos falar dessas 4 aí a partir de agora. Bora lá, primeira delas, floresta pluvial tropical. A floresta equatorial na imagem, nós temos aí a República Democrática do Congo, a floresta do Congo, né? Que é muito parecida com a floresta amazônica, né? Se a gente falar que é a floresta amazônica, tá tudo bem, né? Bom, características dessa floresta. Ó, primeiro onde ocupa. Tem mapinha geral aí, tá, galera? Então, ó, ocupa essa área aqui do Brasil, né, na América do Sul, na região central da África, na região entre a China e a Índia, e também aqui na região da Indonésia, né, também ali naquela área ali perto da Oceania, tá? Então toda essa área aqui é formada por essa floresta que tem uma característica de ser latifoliada, ter folhas largas e grandes, ser perennifólia, ou seja, não perder as folhas, sempre verde, ser higrófila, vimos ali, né, período de chuvas constantes, então adaptada a bastante água, ser uma floresta densa, fechada, né? É uma floresta densa, fechada, estratificada, formada em camadas de diferentes altitudes, aí às vezes até 3 a 4 camadas de diferente altitude, e heterogênea, ou seja, grande biodiversidade, tá? Então aí, ó, falei algumas características dessa floresta tropical e equatorial, tá? Então, importante essas características que estão aí, né? Então, algumas delas aqui nesse resumão, tá? Ocorrência zona intertropical nas áreas do clima equatorial e tropical de monções também. Formação arbórea, latifoliada, perennifólia, densa, heterogênea, higrófila, né? Biodiversidade elevada, então características dessa vegetação aí de uma floresta extremamente biodiversa, muito quente, muita chuva também, então dá essa condição que a gente vê aí, né? Nessa imagem que a gente está vendo aqui embaixo, uma condição de uma floresta densa mesmo, tá? Bom, segunda floresta, a floresta de conífera ou taiga, né? Conífera ou taiga é uma floresta que vai estar representada nessa área aqui, ó. Maior floresta contínua do planeta, né? Então a floresta de taiga começa lá no extremo oriente e vem até o extremo ocidente, né? Então ela atravessa aí nessas altas latitudes ali, né? Vai atravessar o planeta passando pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, Rússia, né? Também chegando lá perto do Japão. Tá? Então a floresta boreal é a floresta de coníferas formada por árvores que estão caracterizadas por essa formatação de cones, né? Então tem uma estrutura como se fosse um cone. São pinheiros, na verdade, né? Então são pinheiros aí que estão adaptados a esses lugares muito frios, né? Então não é o frio polar, mas é o frio intenso, né? Zona temperada e polar, entre 40 e 70 graus de latitude, norte principalmente, sul também, mas é principalmente ao norte. Se você olhar o mapa aqui, né, tu vai ver ela distribuída na posição mais norte do planeta. Conífera, aciculifoliada, folhas pontiagudas, né? Aciculifoliadas, quer dizer, folhas em formato de agulha, né? Pontiagudas. Relativamente homogênea, né? Então tem vários tipos de pinheiros, mas aí é relativamente homogênea porque é só pinheiro, né? E menor biodiversidade. A biodiversidade é pequena, embora tu tenha aí uma biodiversidade de fauna e flora, coisa e tal, não é assim algo tão biodiverso quanto uma floresta tropical, por exemplo. Tá? Bom, florestas temperadas, bora lá, ó. Florestas temperadas é o seguinte, as temperadas, os subtropicais, estão nessa região aí, ó. A gente vai ter as temperadas divididas aí entre temperadas oceânicas, temperadas continentais e as temperadas mediterrâneas, né, que a gente vai falar daqui a pouco também, tá? Então, as temperadas continentais ou oceânicas. A diferença das duas é o seguinte: as temperadas continentais são aquelas que estão mais no interior do continente, no interior dos Estados Unidos, no interior da Europa como um todo, né? Então, nessa região aí mais interiorana, onde
a variação térmica é muito maior, né? Então tu vai ter invernos muito mais rigorosos nessa região, então tu vai ter aí uma floresta temperada continental. A floresta temperada oceânica é aquela que está mais perto do mar, né? Mais perto do litoral, e portanto a variação, né? A amplitude térmica é menor, então vai variar menos a temperatura, não vai ser tão densa. Mas as características são as mesmas, são as florestas aí, né, biodiversa, né, então tem várias espécies aí, né, a mais famosa é o carvalho, né, aí uma espécie famosa nessa região. Tu tem aí espécies importantes, né, de fauna, né, urso, esquilo, enfim, uma série de megafauna aí importante, aves também importantes. E tu vai ter uma característica de uma floresta caducifólia, a mais tradicional floresta caducifólia do planeta, que entre o outono e o inverno fica dessa cor aí que tu tá vendo, ó. O outono ela começa a ficar amarelada, né? Depois alaranjada e avermelhada, e cai as folhas no período do outono para o inverno, tá? Características dela, então, aqui, ó. Zona temperada de 23 a 66 graus, né? Em clima temperado, oceânico ou continental. E as subtropicais, nós vamos falar daqui a pouco mais dela também, tá? Formação arbóreo caducifólia, né? Ou decídua, que perdem as folhas durante o outono e o inverno. E é relativamente homogênea, né? Embora ela tenha aí uma diversidade, ela não tem uma biodiversidade tão grande quanto as tropicais, tá? Baixa densidade de vegetação, ou seja, não é uma floresta densa, fechada, ela é uma floresta menos densa, uma floresta mais aberta, né? Aí esse tipo de vegetação, tá? Ó, a localização dela aqui, ó, principalmente entre Estados Unidos e Europa, que mais vai cair. Também tu vai encontrar ela lá na Ásia, né? Mas principalmente Estados Unidos e Europa, onde mais vai se cobrar essa floresta temperada, tá? Formações arbustivas, né, herbáceo-arbustivas, né, então aí a gente tem a Mediterrânea e a savana. Falar das duas agora. Primeiro delas a savana, né, savana é essa vegetação que você vê na imagem aí, a primeira imagem de cima você está vendo na Tanzânia, no continente africano, a de baixo aí na região australiana, né, então são características de uma vegetação herbáceo-arbustivas. Árvores de pequeno e médio porte, abertas, isoladas, né, e intermeadas, digamos assim, por uma vegetação mais baixa, né, uma vegetação mais rasteira, que é essa vegetação que a gente vê aí dessas gramíneas, esses campos, né, mais elevados, tá? Bom, área de domínio, então aqui ó, tem várias áreas de domínio, a maior delas é no continente africano, né, então tu tem aqui a savana africana, é a maior, tu tem aqui na Índia também uma região de savana, aí tu tem no norte da Austrália, tu vai ter uma savanização lá que é chamado de scrub, tá? Então scrub é a vegetação nessa área aqui da Austrália. No Brasil tem também, olha aqui, ó, como é que chama no Brasil? Cerrado, né? O cerrado é uma vegetação com características savânicas, né? Então, a mesma coisa aqui na Venezuela, que é o llanos, que chama na Venezuela esta vegetação. Vegetação característica de clima tropical, com um período muito chuvoso, que é o verão, um período com pouca chuva, que é o inverno, né? Então, aí, uma característica dela. Vai ter essas árvores aí retorcidas por conta de um solo muito profundo e muito ácido, né? Uma concentração de alumínio muito grande no solo por conta da lixiviação. Então a água infiltra, vai levando esses minerais lá para baixo. Então árvores com raízes muito profundas para pegar essa água, para pegar esses minerais, e árvores muito retorcidas. Isso por conta da deformação causada aí pelo alumínio de solo, né? Então características dessa vegetação savânica aí, tá? Predomínio, então, ó, zonas intertropicais, áreas de clima tropical típico, né? Então tropical típico ou continental, falamos disso em aulas passadas. Formação de vegetação complexa, composta por espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, então mesclado de todas elas, tá? Presença de espécies caducifólias ou decíduas e árvores de maior porte. Tá? Então aí tu vai ter mesclado, tá? Algumas partes da vegetação são perenes, algumas são caducifólias, tá? Aí tu vê uma vegetação savânica aí na região
do Quênia, né, na África, né, e essa vegetação bem característica, com árvore. Olha como esses galhos são tortos, ó, mesmo os galhos menores são bem tortos. Isso são deformações causadas pelo excesso de alumínio no solo, por excesso de lixiviação nessas áreas. Tá? Bom, Mediterrânea. Mediterrânea é uma vegetação também herbáceo-arbustiva. Ela está relacionada a essa área aqui, ó, no entorno do mar Mediterrâneo. Por isso que ela recebe esse nome, né? Por estar em torno do mar Mediterrâneo. Mas veja só, essa vegetação, embora seja uma vegetação herbáceo-arbustiva de entorno do mar Mediterrâneo, ela não é exclusiva dali, tem que ficar ligado, tá? Não é. Ela vai estar também lá na África do Sul, ó, vai estar também no sul da Austrália, vai estar inclusive aqui na Califórnia, ó, na América do Norte, nos Estados Unidos, aí na Califórnia. Tá? Na Califórnia ela vai se chamar chaparral, né? Chaparral é o nome que se dá a essa vegetação nos Estados Unidos, ali na região da Califórnia. Tá? Bom, essa vegetação é formada aí por um sistema, ó, uma vegetação arbustiva, que tem quando ela é mais arbustiva, ela recebe o nome de garrigues, tá? Então representa essa área aí mais arbustiva. Tá? Representada por formações abertas e solo calcárico. Ou tem a vegetação de maquis nas áreas de formações mais densas, onde tu tem mais árvores, né, mais vegetações mais densa, mais fechada, então são os maquis. Garrigues e maquis são os nomes que se dão a essas vegetações quando elas estão mais abertas, mais arbustivas, ou mais fechadas, mais arbóreas. Tá? Então, tá aí no texto para vocês essas informações, tá? Bom, formação aqui, tá? Região de clima mediterrâneo, né? Situada ao sul da Europa, ao norte e ao sul da África, na Califórnia, Chile, Austrália, vão ter aí essas vegetações, tá? Predomínio de espécies herbáceo-arbustivas, os maquis e garrigues, como eu acabei de explicar para vocês, e a presença de árvores como pinheiros e oliveiras, né? Então ali, ó, dessa região é natural a uva, é natural a azeitona, né, as oliveiras, né, a tâmara, são espécies dessa região aí por isso também que nessa região é uma grande produtora de azeites, né, azeites e vinhos nessa área aí, né, tu pega ali França, Espanha, Portugal, até um pedaço da Itália, né, então tu vai ter aí uma característica mediterrânea, de clima mediterrâneo, e a formação dos vinhedos, né, das oliveiras e coisa e tal, então a produção de vinhos, azeites aí, muito famosos nessa região, tá? Bom, as arbustivas, para ir terminando, a gente tem 3 aqui, tá? As arbustivas, e terminando não, tem bastante coisa aí, então, mas vamos lá. Formação arbustiva, pradarias, né, os campos, as estepes e as tundras. Vamos lá, então tundra primeiro, tá? Tundra é o seguinte, é uma vegetação muito pequena, né, uma vegetação formada por líquens e musgos, que vai estar caracterizado nessa região polar, né, nessa região de frio polar, que você vê aí na imagem, né, em verdinho ali no mapa. Então a parte mais norte aí da Europa, da Sibéria, né, do Canadá, vai formar essa área de uma vegetação formada por musgos e líquens que vão dar origem a essa vegetação de tundra. Tá? Essa vegetação é a vegetação que tem o menor período de crescimento. Tá? Por quê? Porque são invernos longos com muita neve. Então no curto verão, que vai ser de 2 a 3 meses por ano no máximo, onde a temperatura vai ficar próxima a 0 graus, subindo um pouco acima de 0 graus ali a temperatura, ela vai ter um pequeno período para poder se lançar sementes, brotar, germinar, crescer, florescer, reproduzir, largar as sementes de novo e vai morrer. Então ela não consegue crescer muito, obviamente, né? Então ela tem um período muito curto de crescimento. Então formado só por plantas muito pequenas, tá? É um lugar onde tu tem o solo chamado de permafrost, né? Permafrost é o solo permanentemente congelado nessa região, né? Então tu tem aí do finlandês tuntuna, né? Vem o nome tundra, vem do nome tuntunda do finlandês, que quer dizer planície sem árvores, né? Então quer dizer essa nomenclatura que vem aí, óbvio, porque não tem realmente árvores nessa região, tá? Então
Aí a imagem, né, muito frio, mesmo no período do verão ainda é muito frio, e aí tem essa vegetação nessa região mais norte. A vegetação mais ao norte do planeta que a gente vai encontrar é essa vegetação aí, tá? Então é uma vegetação de altas latitudes, área de clima subpolar e polar, né? Predomínio de espécies de pequeno porte, musgos e líquens, como eu falei para vocês, e solo permafrost, permanentemente congelado aí, né, por um longo período. Mesmo quando descongela, ele vai descongelar muito pouco, ele vai descongelar 10, 15 centímetros de solo no máximo, e ali para baixo já está tudo congelado ainda, tá? Então por isso permafrost. Steppes, cara, steppes talvez a que menos cai em prova é steppes, tá? Steppes tu vai ter aqui no interior da América do Norte, no interior da Europa, no interior da Ásia, né? Então é uma formação aí herbáceo-arbustiva de característica de clima frio, tá? Em áreas que tenham pouca chuva e temperaturas baixas. Então tu vai ter aí áreas mais de clima mais seco e mais frio, né? Então geralmente vai formar essas áreas. Em áreas de altitude tu vai encontrar também, né? Essa imagem de baixo aqui, ó, é uma área de altitude, então é uma steppe de altitude. Lugares muito secos e muito frios vão desenvolver esse tipo de vegetação aí, tá? Característica aí, principalmente aí do interior da Europa, né? Pradarias, então, pradarias já cai mais em prova, né? Pradarias são os campos, né? Então são os campos que aqui no sul na América do Sul a gente chama de pampas, né? Então os pampas dessa região que fica entre o Rio Grande do Sul, principalmente, o Uruguai, todo o Uruguai e boa parte da Argentina aí, a gente tem a formação desses campos, né? Que são essas pradarias, né? E a Prairie, né? Que é o Prairie, né? Que é aí essa região no interior dos Estados Unidos, a planície central americana, principalmente ali a planície do rio Mississippi, né, que vai atravessar aquela região central. Tu vai ter aí então uma área ali próxima de pradarias, né? Então, característica de pradaria, clima temperado, né? Então, característica de temperado, período mais frio, um período mais quente, né? Então clima temperado nessa região, e vai formar aí esses campos, né? Com pouca distribuição de árvores, pouca vegetação arbórea, tá? Tem uma dessa aqui que é importante, fica ligado, na Ucrânia, cara, ó, a Ucrânia que está invadida pela Rússia aí, né? A Ucrânia tem uma área de pradaria importante, né? Que é uma pradaria que se forma naquela região e que é extremamente fértil, aquela região de pradaria da Ucrânia, tá? A Ucrânia nós sabemos que é grande produtora de cereais, né? Grande produtora aí de agricultura, né, para abastecimento da Europa, e aí muito por conta dessa pradaria, né, essas pradarias que tem. Durante o período de inverno, esses campos aí morrem com o gelo, viram adubo, misturam-se a terra, e quando vem o verão, tu tem uma terra extremamente adubada, extremamente humosa, né, com bastante humus para a produção agrícola. Então por isso bastante importante, tá? Então aqui, ó, steppes e pradarias juntos aqui, ó, na ocorrência no mundo inteiro. Tu vai ter aí no hemisfério norte, situadas na planície central dos Estados Unidos, no Canadá e no Europa Oriental, pradarias, né? No sul do Brasil, na Argentina, campanha gaúcha, os pampas, né? Predomínio de espécies herbáceas e gramíneas, no caso dos campos, principalmente, como a imagem aqui embaixo. Essa aqui da Mongólia, né? Uma steppe na Mongólia. Associada a relevos aplainados, em geral relevos com pouca modificação. Aqui no sul, na América do Sul, chama-se isso de coxilhas, né? Coxilhas são terrenos ondulados, com baixas elevações, aí são chamadas de coxilhas, tá? Desertificação e aerenização são diferentes, professor? É óbvio que são diferentes, né? São coisas diferentes. Uma desertificação, ela acontece pelo processo de degradação de uma área semiárida, né? Então uma área que era semiárida, ela passa a tornar-se uma área árida, ou seja, diminui a capacidade de produção de chuva. Tá? Então isso é desertificação. Desertificação é quando uma área que era semiárida
passa a se transformar numa área árida, tá? Fazendo com que tu tenha aí uma diminuição das chuvas. Arenização é quando um processo que pode ocorrer por degradação ambiental, tá? Os terrenos em áreas arenosas começam então a aparecer com mais intensidade, formar aí areias, né? E aí isso tem a ver mais com degradação ambiental, né? A aceleração do processo de evolução do relevo, que seria um processo normal na região, acelerado por ação humana, né? Mas que chove, mas que tem chuva, né? Então, se tem chuva, não tem como eu chamar de deserto. Então, no Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na região dos Pampas gaúchos, né? A gente tem arenização ocorrendo. Então aparece a arenização. Já na região da Caatinga, no Nordeste, a gente tem áreas de desertificação no Brasil. Tá? Então são diferentes os processos. Bom, desertos então. Tu pode ter deserto quente, tu pode ter deserto frio, tu pode ter deserto de areia, pode ter deserto de gelo, pode ter deserto, enfim. Tá? Então, deserto, única coisa que você não pode ter no deserto é o quê? É água no formato líquido. Tá? Líquido ou vapor. Então, é isso que tu não tem em deserto, tá? Bom, formação de deserto são as vegetações xerófitas, ou xerófilas, que a gente falou no início. São plantas adaptadas a pouca água, né? Plantas que que sobreviveram ao processo de evolução natural, né? Com pouca água, com pouca períodos curtos de chuva, onde ela absorve mais. Então ela se adaptou a isso e criou aí as plantas que tinham mais resistência, foram aquelas que tinham folhas adaptadas a guardar, a armazenar água e espinhos para que não fossem comida por animais, né? Então é outro processo evolutivo importante. É o caso aí de várias áreas importantes no mundo. Então vamos lá, deserto está aqui, ó, galera, ó. Então o Saara, né? O Saara aí um deserto quente, amplitude térmica grande. Como não tem água em áreas de deserto, a amplitude térmica tende a ser grande, dias muito quentes, invernos muito frio, né? Aqui tu vai ter o Sahel, um semideserto, importante área aqui de deserto, né? Então o semideserto está desertificando. O Sahel é área de avanço de desertificação na África, inclusive um projeto de construção de uma linha de vegetação, de floresta, de ponta a ponta no Sahel para tentar conter o avanço do Saara em direção à região central da África, né? Projeto enorme. E aqui na África ainda tu vai ter aqui as áreas de deserto da Namíbia e semideserto Kalahari aqui também, né? Então no continente africano. Depois tu vai ter o deserto da Austrália, tu vai ter aqui a Patagônia, ó, como semideserto na Argentina, o deserto aqui do Atacama, né, do Chile e o Peru, o semideserto da Caatinga, já com uma pontinha de desertificação aqui, Sonora entre o México e os Estados Unidos, Gobi no interior da China, entre a China e a Mongólia, e assim vai, tá? Então, vários desertos aí, deserto da Arábia, né, também importante aqui. Então, vários desertos, semidesertos importantes aí no mundo para você lembrar. Lembrando que deserto, na verdade, tem pouca vegetação, né? Semideserto tem um pouco mais, e as vegetações, principalmente aquelas que conseguiram sobreviver ao processo de falta de água, tá? Área de ocorrência de desertos, então aqui ó, vários desertos do mundo aí, né? Então a gente citou alguns para vocês. Presença marcante de espécies xerófitas, né, ou xerófilas, baixa densidade, biodiversidade de vegetação e baixa biodiversidade, né? Desertos podem ser frios, presença de arbustos, gramíneas e tundras em alguns, e desertos podem ser quentes e costeiros, né? Presença de xerófitas herbáceas arbustivas, aí nessas áreas de ocorrência de deserto. Aqui em cima ficou estepes e pradarias, ó, mas foi erro meu, tá? Não é estepes e pradarias aqui é deserto, tá? Então tá escrito ali, mundo dos desertos, IC, tá? Vegetação de montanha, agora sim estamos terminando. Vegetação de montanha é uma vegetação que está relacionada aí à altitude. A gente sabe que quanto mais vai variar a altitude, vai variar também aí
vai variar também a temperatura, né? Quanto mais se eleva, menor é a temperatura. Então por isso tu tem uma variação grande aí com a altitude dessas vegetações também, né? Então a vegetação também vai variar. Mais ou menos assim, ó. Tu tem essas áreas aqui de montanhas, que são áreas de montanhosas no planeta, os Andes, os Alpes, né? As Rochosas, o Himalaia e assim por diante. Que vão ter na sua base vegetações mais densas e conforme você vai subindo, a vegetação vai tendo uma variação aí dessa vegetação com a altitude, tá? Não muda muita coisa, tá? Não vai mudar, não é um novo tipo de vegetação. Vegetação que já se conhece, então aqui floresta temperada, conífera, campos, estepes, né? As regiões de vegetação de rocha, que vai ter aqui aparecimento até das tundras, né, em altitude, e aí por último, num lugar muito frio, a puma, né, que é aquela área de gelo que tu vai ter no topo das montanhas, tá? Então, uma variação com altitude e variação também das vegetações. Tudo